Um método para a determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, medem-se os volumes das duas fases immiscíveis que são obtidas, uma orgânica e outra aquosa. O etanol, antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água. Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de água, é necessário conhecer o quê? Bom, galera, nessa questão aqui, a gente teria justamente a alternativa E como a correta, ou seja, o tipo de interação entre as moléculas. Por quê? Porque aqui a gente requer um conhecimento, né, da questão da polaridade. O que acontece com o etanol? Então, o etanol, ele é um álcool que contém 2 carbonos e aqui a gente tem justamente a hidroxila alcoólica, o grupo OH. Quando a gente pensa na gasolina, a gasolina, ela é o que? Composta por, né, majoritariamente falando, hidrocarbonetos, tá? É claro que a gasolina comercial, ela tem o etanol que está presente ali, né, por conta da legislação, etc, né? Mas ela majoritariamente ela é rica em hidrocarbonetos. E o que a gente sabe? Que os hidrocarbonetos, né, que vem do petróleo, petróleo termina com óleo, óleo é apolar, né? Então a gente tem que os hidrocarbonetos são apolares. A interação entre o etanol e os hidrocarbonetos presentes na gasolina ocorre justamente por conta desse trecho aqui da estrutura que é apolar. Essa hidroxila aqui que eu coloquei aqui, a gente tem o trecho polarizado da molécula, ou seja, o etanol é um exemplo de composto orgânico, né, que é classificado como anfifílico, ou seja, ele tem duplo comportamento, por isso que é esse anfi, né? Lembre-se de anfíbio, né? Duplo comportamento com relação à vida, né? Então, uma molécula anfifílica ou um composto anfifílico é aquele que se dissolve tanto em solventes polares quanto apolares. Mas o grande lance é, muito embora o etanol ele é anfifílico, a gente sabe que o etanol ele é mais polar, então esse trecho aqui polarizado, ele entre aspas fala mais alto do que o trecho apolar. Então nesse cenário, o que vai acontecer? Quando você pega água e gasolina e fazem essa mistura, o que acontece? A água, como é polar, não vai interagir com os hidrocarbonetos presentes na gasolina, mas o etanol ele acaba migrando da gasolina para justamente aquela fazendo a solução aquosa, né? É porque na prática, esse teste, né, esse método que ele está falando, que a gente chama de teste da proveta, na prática, esse teste ele é feito utilizando uma solução aquosa de cloreto de sódio, né? Por isso que eu estou comentando de solução, mas enfim, aqui ele só está levando em consideração água e gasolina. Então, esse comportamento do etanol, né? Então, deixa eu só completar aqui, ó, teste da proveta, que é o nome, tá? Então, assim, esse comportamento do etanol de sair da gasolina e ir para a água, né? Até a questão diz, ó, antes miscível, né? Ou seja, que estava dissolvido na gasolina, agora ele está dissolvido na água, né? Então, aqui a questão não gira em torno de densidade, né? Relação de massa e volume não explica nada, tamanho de molécula não é o ponto da explicação, nem a temperatura que passa para o estado gasoso e nem os átomos que estão presentes nas moléculas. Ah, Marcelo, mas eu precisava saber que o etanol tem OH. Cara, eu não posso falar que pelo fato do etanol ter oxigênio, isso não quer dizer absolutamente nada. O lance é conhecer o tipo de interação entre as moléculas é importante e o pré-requisito para você saber isso é a polaridade. Então, sabendo o tipo de interação entre as moléculas, você poderia ver, olha, já que no etanol eu tenho uma hidroxila, essa hidroxila com a água, né, H2O, é capaz de acontecer o que? A interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, que é a interação mais forte e isso vai explicar todo esse comportamento do etanol. Beleza, galera? Então é isso. Letra E vem ser a alternativa correta. Espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado a entender a resolução de toda essa questão.